Fala galerinha, tudo bem? Professor Drelso Gouveia, do canal Dúvidas, Anote, e hoje nós vamos continuar a aula de geometria plana, mas dessa vez falando de um assunto muito interessante chamado de triângulos. Tudo bem? Não é difícil, é fácil, eu tenho certeza que você vai gostar. Então, vem comigo. Bom, vamos lá, triângulo. Imagine duas retas RS que quando se tocam formam um ponto que eu vou chamar de ponto A. Imagine também uma terceira reta que intercepta RS, tudo bem? Em dois pontos que nós vamos chamar de B e C. Por definição, um triângulo é toda figura plana que contém três lados, tudo bem? Então, nessa nossa figura aqui, o triângulo, no caso, vai ser essa figura formada pelo cruzamento das três retas 2 a 2. Tá certo? Esse ponto de cruzamento é chamado na matemática, no caso, de vértice do triângulo. Então, aqui eu vou ter o vértice A, eu vou ter o vértice B e eu vou ter também o vértice C. Tudo bem? Se eu tenho um vértice, eu tenho um ângulo. Então, aqui, vértice A, ângulo A. Vértice B, ângulo B. E vértice C, ângulo C. Ok? Vértice A, ângulo A, eu vou poder colocar o lado A. Vértice B, ângulo B, eu terei o lado B. Vértice C, ângulo C, eu terei também o lado C. Bom, eu já tenho os vértices, os ângulos internos e tenho os lados do meu triângulo. Tá certo? Isso é suficiente para a gente começar a falar das propriedades básicas do triângulo. Tá bom? A primeira delas é a seguinte. Você tem que saber que a soma dos ângulos internos de um triângulo sempre é igual a 180 graus. Ok? Para nós comprovarmos isso, nós vamos pedir ajuda para um assunto que nós já vimos, que é de retas paralelas cortadas por transversais. Ok? Então, eu tracei aqui uma reta paralela à reta T, pode observar, tudo bem? E eu vou pegar a minha reta S como transversal. Se você analisar aqui dentro do triângulo, aqui nesse lado C, você tem esse ângulo B e você tem esse ângulo bem aqui. Bom, esses dois ângulos, por definição, são alternos internos, o que significa dizer que se aqui mede B, aqui também mede quanto? Mede B. Da mesma maneira, ok? Essa região aqui, ó, esse ângulo e o ângulo C também são alternos internos. Então, se aqui mede C, aqui também mede C. Se você observar aqui em cima, nós temos os ângulos A, B e C, que são os ângulos internos do meu triângulo, tudo bem? Só que aqui eles formam um ângulo raso, ou seja, um ângulo que mede quanto? 180 graus. Então, é por isso que eu posso afirmar que a soma de A mais B mais C é igual a 180 graus. Em outras palavras, a soma dos ângulos internos de todo e qualquer triângulo dentro da matemática sempre será igual a 180 graus. Tudo bem? Tranquilo? Continuando. Bom, retirando aí as retas do meu triângulo, tendo uma visão mais clara dele, eu vou fazer o seguinte a partir de agora. Eu vou pegar os lados do meu triângulo e vou começar a prolongar. Aí vai aparecer um próximo elemento fundamental também no nosso estudo. Qual é? Acompanha comigo. Eu vou prolongar o meu lado B em relação ao meu ângulo A. Tudo bem? Então, quando eu pego esse prolongamento, eu acabo formando bem aqui uma região de um ângulo extra. Esse ângulo aqui é chamado na matemática de ângulo externo em relação ao ângulo A. Eu vou chamá-lo de E1. Então, esse é o ângulo externo em relação ao ângulo interno A. Aqui eu vou ter o ângulo externo em relação ao ângulo interno B, que eu vou chamar de E2. E aqui eu vou ter o ângulo externo em relação ao ângulo interno C, que eu vou chamar de E3. Tudo bem? Então, o ângulo externo, por definição, é aquele que está fora do triângulo. Tudo bem? Mas se você observar com calma, cada ângulo externo é o suplemento, tá, do ângulo interno colado a ele. Como assim, Drelso? O ângulo externo E1 e o ângulo A juntos formam 180 graus. Então, esse é o suplemento desse e vice-versa. E2 é o suplemento de B e vice-versa. E3 é o suplemento de C e vice-versa. Tudo bem? Então, é importante que você saiba disso. Agora que eu sei o que é um ângulo externo, tudo bem? Eu posso começar a falar sobre a segunda propriedade, que no caso eu comento o seguinte. Um ângulo externo se obtém somando os dois ângulos não adjacentes a ele.
Não adjacente na matemática, né, significa colados, tá bom? Mas de que maneira, Adrielson? Por exemplo, o ângulo E1, quem está colado nele? O ângulo A. Quem não está colado nele? Os ângulos B e C. Mas por que isso acontece? Né? Vamos provar? Acompanha comigo. Eu vou pegar inicialmente, e já que eu já prolonguei esse lado, eu vou prolongar esse daqui, ó, em torno do vértice A. Tudo bem? Então, prolonguei aqui um pouco o lado C. E vou traçar uma reta paralela ao segmento BC. Está aqui. Se você observar com calma, né, essas duas retas cortadas por a transversal C novamente, eu tenho que esse ângulo B e esse ângulo B aqui, eles são correspondentes, lembra disso? Ou seja, eles correspondem ao mesmo lado e ao mesmo valor. O que significa dizer que se aqui vale B, aqui também vale B. Da mesma maneira, o ângulo C, que a gente acabou de ver na última demonstração, se aqui vale esse ângulo, no caso, se aqui vale C, aqui também vale C. Tudo bem? São chamados de ângulos alternos internos. Enfim, se você observar com calma, tá? Esse ângulo, os dois juntos, B e C, e o ângulo externo E1, eles são ângulos opostos pelo vértice A. Tudo bem? Então, mais uma vez, pode observar. Se eu juntar esses dois ângulos, que no caso vai ser B mais C, ele vai ser idêntico ao ângulo E. Ou seja, eles serão ângulos opostos pelo vértice, utilizando aquela teoria de ângulos opostos pelo vértice. Com isso, eu posso concluir que o ângulo E1 é a soma de B com C, que justamente são os dois ângulos não colados a ele. Da mesma maneira, eu posso afirmar que o ângulo E2 vai ser A mais C, que são os dois ângulos não colados a ele. E o ângulo E3 vai ser A mais B, que são os dois ângulos não colados a ele. Tudo bem? Tranquilo? E aí a gente pode afirmar aqui direitinho, com mais certeza e segurança, de que o ângulo externo se obtém realmente somando os dois ângulos não adjacentes, ou seja, não colados a ele. Terceira propriedade. Acompanha comigo. A soma dos ângulos externos mede 360 graus. Eu acabei de te falar aqui em cima que a dos ângulos internos é 180. E ele está afirmando que a soma dos ângulos externos é o dobro, é 360. Vamos comprovar isso, acompanhe acima. Eu vou pegar o meu ângulo E1, meu ângulo E2, meu ângulo E3. Vou colocá-los bem aqui. Pronto, está aí. O que eu quero é a soma. Então eu vou somar. Desse lado da igualdade eu tenho meus três ângulos externos. Então eu vou representar dessa maneira. A soma dos ângulos externos, E1 mais E2 mais E3. Desse outro lado da igualdade, eu tenho os meus ângulos internos. Porém, se você observar com calma, eu tenho 2A, eu tenho 2B e eu tenho 2C. Então, eu posso escrever dessa forma. 2A mais 2B mais 2C. Se eu colocar o 2 em evidência, já que ele está em todos os três ângulos, fica dessa maneira. 2 que multiplica A mais B mais C. Porém, A mais B mais C está aqui, ó. Mede 180 graus, ou seja, tá? Para você achar a soma dos ângulos externos de um triângulo, basta você pegar 180 graus e multiplicar por 2, que você vai ter 360 graus, confirmando aqui no caso o que ele falou, de que a soma dos ângulos externos de um triângulo sempre vai medir 360 graus. Tudo bem? Tranquilo? Então essas são as propriedades fundamentais que no momento é importante que você conheça. Tranquilo? Vamos lá. Exemplo de número 1. Na figura abaixo, calcule o ângulo x sendo y o triplo de z e t o sextuplo de z. Tudo bem? Bom, se você analisar na figura que ele nos deu, ele colocou tanto y quanto t em função de z. Pode observar. Então eu posso falar que o y é o triplo de z e posso falar que o t é o sextuplo de z. Tudo bem? Bom, se eu pegar esse triângulo bem aqui, ó, pode observar que só tem apenas uma variável. Então, posso achar com facilidade o valor de z e o valor de y em si. Tudo bem? Basta eu pegar a soma dos ângulos internos, que é igual a 180 graus, e somar 3z mais 80 e igualar a 180 graus. O 80 está positivo, passa para lá subtraindo, negativo. 3z com z vai dar 4z. Se eu subtrair, eu vou ter 100.
E ao dividir eu acho quanto? 25 graus, que é o valor do meu z. O valor do meu y é 3 vezes 25, que no caso vai dar quanto? 75 graus. E o valor do meu t é 6 vezes 25, que no caso vai dar 150 graus. Tudo bem? Aí você pensa, tá, Adrielson, mas aí eu achei o valor de y, achei o valor de z, achei o valor de t, mas eu quero de x. Calma lá, vamos analisar. Tá bom? Eu vou pegar o x, está nesse triângulo aqui, eu vou pegar ele. Tá vendo? Ó, vou pegar esse triângulo. Ao pegá-lo, o que eu estou observando aí em relação a isso? Eu estou observando que o ângulo T é um ângulo externo a ele, pode observar, tá bom? E que se aqui mede 80 graus, eu posso pegar o suplemento dele, que nesse caso mede quanto? 100 graus, formando aqui meu ângulo raso. Observa que esses dois ângulos, o x, que é o que eu quero, e o 100 graus, eles são ângulos não adjacentes ao ângulo T. E por definição, para você achar esse ângulo T, para você achar esse cara, você soma justamente os dois não adjacentes a ele, os dois não colados a ele. O que vai acontecer então? X mais 100 graus é igual a 150 graus. Está positivo, passa subtraindo, nesse caso meu x vale quanto? 50 graus. Tranquilo? Tudo bem? É uma questão bem simples e se tiver alguma dúvida, é só anotar. Classificando triângulos. Quanto aos lados. Imagine um triângulo que possui 3 lados iguais. É o chamado triângulo equilátero. Um triângulo que possui 2 lados iguais e um diferente. É o chamado triângulo isósceles. E, por fim, um triângulo que possui 3 lados diferentes. É o chamado triângulo escaleno. Tudo bem? Esses lados eles vão gerar algumas propriedades nos ângulos internos desses triângulos. Por exemplo, o triângulo equilátero. Pelo fato dele ter 3 lados iguais, ele vai gerar também 3 ângulos internos também iguais, e cada um medindo 60 graus. Afinal de contas, a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Dividido para 3 partes iguais, dá 60 para cada uma. Então, além de um triângulo equilátero, além dele ser equilátero, ele também é chamado de equiângulo. Tudo bem? Ou seja, equi é igualdade, ângulo, ângulos iguais. O triângulo isósceles ele tem 2 lados iguais e o terceiro diferente. Então, esses 2 lados iguais vão gerar na base, tá, ângulos iguais. Ou seja, eu tenho esse lado, esse ângulo, esse lado, mesmo ângulo. Tudo bem? E esse único lado distinto vai gerar, logicamente, que um único ângulo distinto. Então, eu vou ter 2 lados iguais, um diferente, 2 ângulos da base iguais e o terceiro diferente. E o triângulo escaleno, 3 lados diferentes, consequentemente, 3 ângulos também diferentes. Tudo bem? Quanto aos ângulos, vamos classificar. Primeiramente, um triângulo que possui essa simbologia, um quadrado com ponto no meio. Nós já conversamos sobre isso na última aula. Então, quando isso acontecer, implica dizer que ele mede um ângulo que mede 90 graus. É o chamado ângulo reto, né? Então, todo triângulo na matemática que possui um ângulo reto é chamado de triângulo retângulo. Esse triângulo é fundamental no nosso estudo, tanto na geometria plana, quanto na chamada trigonometria, quanto na função analítica, quanto em várias outras partes da matemática, você vai se deparar com um triângulo retângulo. Então, preste bem atenção no estudo dele. Tudo bem? O próximo triângulo é justamente o triângulo obtusângulo, que é o triângulo que possui um ângulo obtuso. Não esqueça que o ângulo obtuso é aquele que é superior a 90 graus e inferior a 180 graus. Tudo bem? Quando a gente classificou quanto ao intervalo de ângulos. Então, esse triângulo vai ser chamado de triângulo obtusângulo. E, por fim, tá, o chamado triângulo acutângulo. É aquele que possui os ângulos internos todos agudos. Tá bom? Então, recapitulando. Triângulo retângulo é quando possui um ângulo reto, um ângulo que mede 90 graus. Triângulo obtusângulo é aquele que possui um ângulo obtuso. Tudo bem? Os outros dois serão agudos. E triângulo acutângulo é o triângulo que possui todos os ângulos internos agudos. Tranquilo? Tá com dúvidas? Não? Dá um pause e anote.
Exemplo de número 2. Vamos ver. Determine os valores de x e y na figura abaixo, sabendo que a medida do ângulo BAC é igual a x sobre 3 mais 42 graus, e a medida do ângulo DCE é igual a x menos 20 graus, e além disso, o segmento BA é paralelo ao segmento CD. Tudo bem? Então a figura é essa. Além dessas informações, ele comentou comigo que o ângulo B mede 60 graus, que esse ângulo X está bem aqui, o ângulo C, né? Que o ângulo D mede Y graus, tudo bem? E o ângulo E mede 90 graus. Tá bom? Bom, mediante essa situação, o que vai acontecer? Preste bem atenção. É muito comum o aluno olhar para a figura e já pensar o quê? Ah, professor, se aqui é 60 graus, implica dizer que esse triângulo aqui é um triângulo equilátero. O senhor concorda comigo? Não, não concordo com você. Tudo bem? Ele pode até ser equilátero, mas eu não posso afirmar nada. Por quê? Porque ele não me deu base suficiente no comando da questão. Pode observar. Tudo bem? Ele não fala que os lados são todos iguais. Ele não fala que são dois ângulos internos iguais. Porque se dois ângulos internos fossem iguais, o terceiro também seria. Então, como ele não me dá informações ainda sobre esse triângulo, eu não posso abrir a boca e dizer, ah, é um triângulo equilátero. Não. Pode ser que seja e pode ser que não seja. Eu tenho que comprovar se realmente essa afirmação é válida ou não. Tudo bem? Só é você que vai ter que correr atrás. Porém, a única informação importantíssima que ele dá aqui é que o segmento BA é paralelo ao segmento CD. Esse segmento BA é paralelo ao segmento CD. Se você pegar o lado AC como uma transversal, implica dizer que esse ângulo aqui, tá? E esse ângulo bem aqui são dois ângulos alternos internos, ou seja, eles são o quê? Iguais. Tudo bem? Então, x é igual a x sobre 3 mais 42 graus. Tá bom? Analisando essa equação simples do primeiro grau, eu posso pegar o 3 e posso distribuir esse 3 tanto para o 42 quanto para o x. Quando eu faço isso, ele some aqui de baixo. Então, fica x igual a 3 vezes 42, que dá 126, igual a x, que no caso vai ficar 3 vezes x, 3x. O x está positivo, vai passar o quê? Subtraindo, negativo. Então, você vai ter 3x menos x, 2x, igual a 126 graus. Ou seja, o meu x ele vale 63 graus. Então, esse x mede 63 graus, e essa região aqui, ó, também mede 63 graus. Olha só como ele não é equilátero. Para ser equilátero, teria que ser todo mundo igual. Tudo bem? Então tem que ter muita cautela quanto a isso, para você olhar e já afirmar alguma coisa. Cuidado. Tá? Vá fazer o cálculo com calma, para você não errar. A próxima informação é a seguinte, preste bem atenção. O meu x vale 63 graus. Tá bom? Ele está bem aqui. Eu quero achar esse ângulo bem aqui, que no caso ele me deu, e que mede x menos 20 graus. Tá? Então, nesse triângulo retângulo, eu tenho a informação de que o ângulo E mede 90 graus. Essa informação também eu tenho, porque como o x mede 63 graus e aqui é 20, então 63 graus menos 20 graus, eu vou ter 43 graus. Tudo bem? E nesse triângulo retângulo, também vale a propriedade de que a soma dos ângulos internos mede quanto? 180 graus. Então, se eu somar y com 90 com 43, tem que dar 180 graus. Somando 43 graus com 90 graus, você obtém 133 graus positivos, que vai passar negativo. Ao subtrair, no caso, 180 graus de 133 graus, você obtém 47 graus. Como ele quer saber o valor de x e de y, então x mede 63 graus e y mede 47 graus. Tudo bem? Tranquilo? Questão bem simples para você analisar. Está com dúvidas? Não? Dá um pause e anote. Exemplo de número 3. Acompanhe comigo. Uma questão que cai no OBMAP e que fala assim. Na figura abaixo, os dois triângulos são equiláteros. Determine o valor de x.
Se ele fala que são equiláteros, eu já sei duas informações fundamentais. Primeiro, ele possui os três lados iguais. Segundo, cada ângulo interno mede 60 graus. São todos iguais e medem 60 graus. Pronto, isso é suficiente para poder começar a trabalhar. Além disso, ele fala que esse ângulo C mede 75 graus e que esse ângulo D mede o quê? 65 graus. Meu objetivo é achar esse ângulo X. Vamos lá. Se eu pegar o triângulo equilátero ECF, eu sei que os ângulos internos todos medem 60 graus. Não é verdade? Vou pegar esses dois aqui de imediato, que já está garantido. Ou seja, aqui mede 60 graus e aqui também mede 60 graus. Tudo bem? Bom, nesse triângulo onde eu quero x, aqui eu tenho 60, eu quero saber o valor de x, mas não tenho esse ângulo bem aqui, ó. Não tem informação dele. Então, vou ter que correr atrás dele, vou ter que calculá-lo. O que eu sei dele é que ele e esse ângulo são opostos pelo vértice, então são iguais. Implica dizer que se eu achar esse ângulo, eu acho esse. Tudo bem? Vamos lá, então. Bora pegar a informação em torno do ponto C. Aqui eu tenho 75 graus, aqui eu tenho 60 graus, então eu já tenho 135 graus. Se eu quiser complementar aqui para ser uns 180 graus, restam 45 graus. Então, se eu somar todo mundo, vai dar 180 graus. Tudo bem? Meu ângulo raso. Da mesma maneira, eu vou pegar bem aqui, 65 graus. Esse triângulo também é um triângulo equilátero. Implica dizer que esse ângulo bem aqui, ó, mede 60 graus. Se eu somar esses dois, eu tenho 125 graus. Tudo bem? Então, falta quanto para 180? 55 graus. Tranquilo? Se você pegar esse triângulo agora, dá para achar esse ângulo aqui, ó. Não é não? É só somar esses dois, que a gente vai obter 100 graus, que para 180, que é a soma dos ângulos internos, faltam 80 graus. Esses dois ângulos são opostos pelo vértice, esse aqui mede 80 graus, aqui também mede 80 graus. E utilizando a mesma propriedade da soma dos ângulos internos, você tem x mais 60 mais 80 graus, também tem que dar 180. Se eu somar 60 com 80, eu já tenho 140. Para 180 graus, resta apenas 40, que é o valor de x que eu tanto quero. Então, pode observar que se você conhece as propriedades de um triângulo, como é o caso do triângulo equilátero, toda a tua análise se resume a adição e subtração, adição e subtração, adição e subtração. Tudo bem? A teoria ajuda muito. 50% do seu cálculo é análise geométrica. Os outros 50% vai ser os cálculos em si. Tranquilo? Tá com dúvidas? Não? Dá um pause e anote. Lei linear de Thales. Acompanhe comigo. Imagine um feixe de retas paralelas, RST, cortadas por duas transversais, MN, tá? E que determinam sobre esse feixe 6 pontos, que eu vou chamar de A, B e C, D, E e F. Acontece que esses pontos formam segmentos, ou seja, aqui eu tenho o segmento AB, o segmento BC, o segmento DE e o segmento EF. Tudo bem? Para ficar mais prático, eu vou chamar o segmento AB de X e o segmento BC de Y. O segmento DE eu vou chamar de A e o segmento EF eu vou chamar de B. Tudo bem? Por definição, a lei linear de Thales gera no feixe de retas paralelas segmentos proporcionais. Como assim, Dreus? Acompanha comigo. Implica dizer que x vai estar para y, assim como A vai estar para B. Eu acabei de montar uma proporção. Se você lembra bem, eu estou falando isso. Ó. X está para y, assim como A está para B. Tudo bem? Isso aqui é uma proporção, é uma igualdade entre duas razões. Tudo bem? Para você resolver uma proporção, você multiplica os extremos e os meios. Você vai multiplicar x vezes b e igualar com quem? Com o produto de a vezes y. Multiplica esse com esse e multiplica esse com esse. Tá? Essa igualdade aqui é o que torna as retas paralelas. Ou seja,
essas três retas só são paralelas de verdade porque essa igualdade é verdadeira. Quando essa igualdade for verdadeira. Se em algum momento ela for falsa, as retas não estão necessariamente paralelas. Tudo bem? Vamos lá. Nesse tipo de problema envolvendo lei linear de Thales, existem algumas propriedades que é fundamental que você conheça, porque elas vão aparecer ao longo dos problemas. Tudo bem? Uma delas é a seguinte, acompanhe comigo. Eu tenho aqui x está para y, assim como a está para b. A matemática permite que eu some os numeradores. Então, x mais a está para y mais b, assim como x está para y ou a está para b. Então, o que você vai ter que fazer aqui? Tá? Ela permite que você some numeradores e denominadores e que você iguale, tá, com as razões iniciais, tanto com x e y sobre y, assim como a sobre b. Quando você faz isso, continua sendo uma proporção. Vale ainda a ideia da proporção. Tá bom? Uma outra propriedade que existe também, que é fundamental e cai bastante, é a seguinte. Acompanhe comigo. X mais y vai estar ou para y ou para x. Assim como a mais b vai estar ou para b ou para a. Tudo bem? Ou seja, a soma do numerador com o denominador vai estar ou para o numerador ou para o denominador. Assim como, idem para cá. A soma do numerador com o denominador vai estar ou para o numerador ou para o denominador. O que é importante que você saiba nessa propriedade aqui é o seguinte, tá? Você vai somar o numerador com o denominador. Se você pegou primeiramente o numerador aqui, você vai ter que pegar o numerador aqui também. Se você pegou primeiramente o denominador aqui, você vai ter que pegar o denominador aqui também. Tudo bem? Então treine bastante essa propriedade, ela é fundamental nas proporções. Tranquilo? Bom, essa foi a chamada lei linear de Thales. Então, se tiver com dúvidas, não, tranquilo? Então pause e anote. Exemplo 4. VUNESP. A figura a seguir representa a treliça que José construiu para apoiar as plantas de seu jardim, utilizando ripas de mesma espessura. Nessa construção, o objetivo dele era que as ripas 1, 2 e 3 fossem paralelas. Depois que ele fixou as ripas, concluiu que elas não estavam exatamente paralelas. Analise as 4 afirmações a seguir. Primeira, se a medida EF fosse 13 cm e as demais medidas fossem mantidas, então as ripas 1, 2 e 3 seriam paralelas. Afirmativa 2. Se a medida DE fosse 3,5 cm e as demais medidas fossem mantidas, então as ripas 1, 2 e 3 seriam paralelas. Afirmativa 3. Se a medida AB fosse 19 cm e as demais medidas fossem mantidas, então as ripas 1, 2 e 3 seriam paralelas. E, por fim, afirmativa 4. Se a medida BC fosse 7,5 cm e as demais medidas fossem mantidas, então as ripas 1, 2 e 3 seriam paralelas. Tudo bem? Aqui tem um desenho, a figura das ripas 1, 2 e 3, no formato aí da ideia básica do Teorema de Thales. Tudo bem? As duas únicas afirmações corretas são... Bom, vamos à resolução. Aqui você tem a figura fornecida pelo problema. Ok? Antes de começar, é muito importante que você entenda o porquê que o José concluiu, certo, que as ripas 1, 2 e 3 não estavam exatamente paralelas. Tranquilo? Bom, eu comentei com você, por definição, a lei linear de Thales nos fala que, se eu tenho um feixe de retas paralelas cortadas por duas transversais, essas transversais determinam sobre o feixe segmentos proporcionais. Significa dizer, né, que se eu tivesse que montar uma proporção aqui, ficaria 15 está para 10, assim como 18 está para 9. Tudo bem? Ficaria desse formato aqui, ó. E aí vou ter que fazer a multiplicação de meios e extremos. Se eu multiplicar esses extremos com esses meios, eu vou ter 15 vezes 9, 135, 18 vezes 10, 180. Porém, observa que deram valores o quê?
distintos, não é isso? Então, é por isso que o José observou, ok, que as ripas não estavam exatamente paralelas. Não esqueça do que eu te falei ainda agora. O que determina o fato delas serem paralelas, nesse caso, é justamente a igualdade da proporção. Tem que ser uma proporção. Tudo bem? Se não for uma proporção, elas não vão estar totalmente paralelas. Tranquilo? Bom, vamos às afirmações agora. Primeira afirmação. Se a medida EF fosse de 13 centímetros e as demais medidas fossem mantidas, então as ripas 1, 2 e 3 seriam paralelas. Ou seja, a medida EF é essa aqui, ó, que mede 9 centímetros. Ele quer que a medida seja agora de 13 centímetros. Então, como ficaria a nossa possível proporção? 15 está para 10, assim como 18 está para 13. Aqui, ó, 15 está para 10, assim como 18 está para 13. Vamos multiplicar os extremos com os meios, e aí você vai ter 15 vezes 13, 195. 18 vezes 10 vai dar 180, que deram valores o quê? Totalmente diferentes, pode observar. Então, nesse caso, a afirmativa de número 1 está incorreta. Afirmativa de número 2. Se a medida DE fosse 13,5 centímetros e as demais medidas fossem mantidas, então as ripas 1, 2 e 3 seriam paralelas. Então, no lugar de 18, que é o DE, certo? Ele quer colocar 13,5. E aí, como é que ficaria a nossa possível proporção? 15 está para 10, assim como 13,5 está para 9. Aqui, ó, faça a multiplicação de extremos com meios, que você vai ter 15 vezes 9, 135, né? E 13,5 vezes 10, também 135. Com isso, a igualdade é válida e, consequentemente, a afirmativa está correta. Ok? Afirmativa de número 3. Se a medida B fosse 19 centímetros e as demais medidas fossem mantidas, então as ripas 1, 2 e 3 seriam paralelas. Então, em vez de 15, ele quer colocar 19, e aí a nossa proporção ficaria assim, ó. 19 está para 10, assim como 18 para 9. Tudo bem? Vamos às multiplicações, que você vai ter 19 vezes 9, 171, 18 vezes 10, 180, são valores totalmente diferentes, o que torna a alternativa incorreta. E por fim, a alternativa de número 4. Vamos a essa afirmativa aí. Se a medida BC fosse 7,5 centímetros e as demais medidas fossem mantidas, então as ripas 1, 2 e 3 seriam paralelas. Então, nesse caso, em vez de 10 centímetros, ele quer colocar 7,5. E aí você vai ter a seguinte proporção. 15 está para 7,5, assim como 18 está para 9. Aqui, ó. Vamos às multiplicações de extremos com meios, que você vai ter 15 vezes 9, 135, e 18 vezes 7,5 também vai dar 135, tornando a igualdade verdadeira, tudo bem, e mantendo também a afirmativa verdadeira como correta. Com base nisso, se você analisou com calma, as alternativas que realmente serviram, né, para o José utilizar e consertar e manter as ripas 1, 2 e 3 paralelas foram a segunda e a quarta. Então, isso vai resultar na letra E. Tá? Alternativa correta. Bom, tranquilo? Está com dúvidas? Não? Dá um pause e anote. Exemplo 5. Acompanhe comigo. Na figura, L1 é paralelo a L2, que é paralelo a L3. T e S são transversais. Calcule o valor de x e do segmento CD. Então, L1, L2 e L3 são retas paralelas. Tá? T e S são transversais. Ele quer saber qual o valor de x e qual o valor desse segmento aqui, ó, CD. Ok? Bom, mediante isso, eu comentei com você o quê? Eu comentei com você que eu posso pegar esse segmento que está para esse, assim como esse segmento está para esse. Ou seja, as transversais, elas determinam sobre o feixe de paralelas segmentos proporcionais. Tudo bem? Mas vamos fazer de uma maneira diferente?
Acompanhe comigo. Pelo fato de eu conseguir formar uma proporção aqui, eu posso também mudar a ordem, tá, das razões. De que maneira, Adrielson? Acompanha comigo. Por exemplo, eu posso fazer x mais 5 está para 6. Mas por que eu posso fazer isso? Porque são os dois segmentos que estão entre as retas L1 e L2. Tudo bem? Assim como x mais 2 está para 4, porque são os dois segmentos que estão entre as retas L2 e L3. O que eu não posso fazer é pegar esse x mais 5, que está entre L1 e L2, e esse 4, que está entre L2 e L3. Não posso fazer isso. Se eu pegar uma região, tenho que pegar a mesma região e vice-versa. Então, a minha proporção ela pode ficar o quê? X mais 5 está para 6. Tudo bem? Assim como x mais 2 está para 4. E aí eu vou ter justamente isso. Ó. X mais 5 está para 6, assim como x mais 2 está para 4. Ok? Vamos multiplicar extremos e meios, que eu vou ter o quê? Acompanhe comigo. Eu vou ter 4 que multiplica x mais 5 é igual a 6 que multiplica x mais 2. Como eu não quero errar, eu coloco tanto aqui quanto aqui parênteses. Ok? Não esqueça que você vai utilizar aqui a propriedade distributiva da multiplicação. Então, o 4 vem tanto para o x quanto para o 5. Da mesma maneira, o 6 vem tanto para o x quanto para o 2. Ok? Vamos lá. 4 vezes x, 4x. 4 vezes 5, 20. 6 vezes x, 6x. 6 vezes 2, 12. Tudo bem? Esse 4x que está positivo passa subtraindo para lá, passa negativo. Esse 12 que está positivo passa para cá também com o sinal trocado, passa subtraindo, de 20. Então, você vai ter 6x menos 4x de um lado e 20 menos 12 do outro. O que vai te dar 2x igual a 8, ou seja, o teu x mede 4. Tudo bem? Já achamos essa parte aqui do problema. A outra parte que ele quer é saber o segmento CD. Qual é o valor do segmento CD? Bom, o segmento CD é x mais 5. Como o x tem nome agora, né, o x vale 4, eu vou substituir e eu vou somar. Então, meu CD, ele vale, segmento CD, ele vale 9. Ok? Tranquilo? Uma questão bem simples, de aplicabilidade da lei linear de Thales. Tá bom? Então, tá com dúvidas? Não? Dá um pause e anote. Teorema das bissetrizes interna e externa. Bissetriz interna. Imagine um triângulo ABC, de lados AC medindo B e AB medindo C. Tudo bem? Esse lado aqui, voltado para o vértice A, eu não vou dar nome nenhum. O que eu vou fazer com o vértice A é traçar o ângulo, no caso o ângulo A, e em seguida a bissetriz desse ângulo. Não esqueça que bissetriz é o segmento de reta que divide o ângulo em duas partes iguais. O teorema da bissetriz interna nos diz que a bissetriz de um ângulo interno ela toca no lado oposto em dois segmentos, que eu vou chamar de x e y, que serão proporcionais aos lados adjacentes a eles. Então, como é que funcionaria? Como é que eu poderia montar uma proporção com esses valores aqui, com esses 4 valores? Da seguinte maneira. Primeiro, eu vou começar pelo x. Então, x está para C, bem aqui vai ficar x está para C, assim como y está para B, ou seja, y está para B. Essa é a minha primeira proporção. Ok? Acontece que eu posso começar tanto pelo x, tanto pelos segmentos, no caso, que foram divididos, quanto pelos lados. Então, eu posso fazer também C está para x, assim como B está para y. Então, a ida e a volta são válidas também. Tranquilo? Então, esse é o teorema da bissetriz interna. O teorema da bissetriz externa nos fala que eu tenho um triângulo, também de vértices A, B e C, e lados AC medindo B e AB medindo C. Ok? Só que aqui é um triângulo obtusângulo. Ok? O que eu vou fazer aqui nesse caso? Eu vou pegar esse lado B e vou prolongar bem aqui. Ó. Aí eu vou pegar esse ângulo externo.
tá? Relacionado a esse meu ângulo A. Vou traçar a bissetriz desse ângulo bem aqui. Então, essa bissetriz, ela toca, tá, o prolongamento desse lado aqui, BC, num ponto que eu vou chamar de ponto D. Fazendo, no caso, dois novos segmentos. Além desse lado, ainda tem mais esse aqui, ó, que eu vou chamar de X e esse eu vou chamar de Y. Tudo bem? Como é que funciona a bissetriz externa? Esse segmento, essa bissetriz, também forma esses segmentos como sendo proporcionais. Então, em relação a isso, você vai ter o seguinte. Você vai falar que x está para C, tudo bem? X está para C, assim como, no caso, tudo isso aqui, ó, tá? Tudo isso, x mais y vai estar para B. Aí fica x mais y está para B. Muito cuidado com isso, ok? Muito cuidado com isso. Mais uma vez, na bissetriz externa, a bissetriz em si, ela toca no ponto D, tá? Que esse ponto D vai tocar no prolongamento do lado BC. Aí, em dois segmentos também proporcionais, que eu vou chamar aqui de x e vou chamar de y, sendo que eu vou montar, no caso, a minha razão da seguinte maneira, a minha proporção da seguinte forma. Primeiro vai ficar x está para C. X está para C. Assim como a soma de x com y, no caso, x mais y vai estar para B. X mais y vai estar para B. Assim como no teorema da bissetriz interna, no teorema da bissetriz externa também você pode fazer os lados. Tudo bem? Começando pelos lados. Então pode ser C está para x, assim como B está para x mais y. Ok? Tranquilo? Então, tá com dúvidas não? Dá um pause e anote. Vamos colocar em prática através de alguns exemplos. Primeiro, letra A. Calcule a medida de x em centímetros, sabendo que BD é bissetriz interna de B. Então, BD é uma bissetriz interna do ângulo B. Está aqui meu triângulo. Tudo bem? Ele comenta com você que AB mede x mais 5, BC mede 3x. Aqui, a bissetriz divide em dois segmentos, que no caso é 10 e 14. Então, seguindo a ideia que nós acabamos de aprender, como é que eu poderia montar aqui a minha proporção? Eu posso fazer tanto pelos segmentos quanto pelos lados. Tudo bem? Vamos fazer pelo lado? Acompanhe aí, ó. Você vai ter, no caso, x mais 5 está para 10, assim como 3x está para 14. Tudo bem? Mais uma vez. X mais 5 está para 10, assim como 3x está para 14. E aí você vai ter a proporção toda que está aqui, ó. Tranquilo? Multiplicando extremos e meios, você tem nesse caso 3 vezes x, 3x vezes 10, no caso 30x, e 14 que multiplica x mais 5 vai ficar dessa maneira. Ok? Você vai distribuir o 14 para o x e para o 5, e você vai ter 30x igual a 14x mais 70. Está positivo, passa negativo, você vai ter 16x igual a 70. Ao dividir 70 por 16, você acha 4,37 centímetros. Ok? Esse é o resultado, no caso, do valor de x que ele tanto quer. Letra B. Acompanhe comigo. Calcule x e y no triângulo, sabendo que AD é bissetriz do ângulo A e x mais y é igual a 22. Então, está aqui a minha figura. Ele fala que AD é bissetriz do ângulo A e comenta também que x mais y, a soma dos dois, é igual a 22. Tudo bem? Aqui eu vou usar a definição formal. Meu segmento AD divide, né, o lado oposto em duas partes proporcionais aos lados adjacentes. Então, eu vou colocar aqui, ó, x como resolução. X está para y, tudo bem? Assim como 15 está para 18. Então, x está para y, assim como 15 está para 18. Aí eu vou colocar direitinho, a proporção vai ficar dessa maneira. Acontece que você pode pegar, ok? E utilizar a seguinte propriedade das proporções. Eu posso somar numerador e denominador, tá? Posso colocar x mais y está para y, olha só, assim como
15 mais 18 está para 18. Então, se eu optei aqui pelo denominador, por manter o denominador aqui, aqui também vai ser assim. Tranquilo? Bom, x mais y tem nome. Vale quanto? 22. Então, fica 22 está para y, assim como 15 mais 18, 33, está para 18. Multiplica meios extremos, que você vai ter 33y igual a 396, que ao dividir por 33, você obtém 12. Esse é meu valor para y. Para achar o valor de x é simples, você vai utilizar essa equação. Já que y tem nome agora, olha, ele vale 12. Está positivo, passa negativo, diminui de 22, que você vai obter x igual a 10. Tudo bem? Duas questões tranquilas do teorema da bissetriz interna, que eu tenho certeza que você entendeu direitinho. Então, tá com dúvidas? Não? Dá um pause e anote. Exemplo 7. Acompanhe comigo. Na figura, calcule o valor de x, sendo a bissetriz do ângulo externo em A, e o perímetro do triângulo é igual a 23 metros. Então, ele me deu essa figura aqui, onde ele fala que AB mede x, BC mede 10 metros, CP mede 8 metros, e essa aqui é a bissetriz externa, tocando no ponto P o prolongamento do lado BC. Tudo bem? Bom, como ele falou em perímetro do triângulo, sendo 23 metros, observa que ele me deu dois lados, está faltando o terceiro aqui. Eu vou chamar esse terceiro temporariamente de y, ok? Vamos lá então. Agora que eu tenho os três lados nomeados, o que vai acontecer? Perímetro vem a ser a soma de todos os lados. Então, eu vou somar o x com y com 10 e vou igualar com 23. O 10 está positivo, passa negativo, diminui de 23, que vai dar 13. Como quem eu quero é o x, então eu vou colocar o y em função dele. Tá? Ele está positivo, passa negativo, fica y igual a 13 menos x. Esta informação eu vou guardar. Tudo bem? Bom, utilizando o teorema da bissetriz externa, o que ele fala para a gente? Ele fala nesse caso que x vai estar para tudo isso aqui, ó, que é 10 mais 8, ou seja, x vai estar para 18. Assim como y vai estar para 8. Então, y vai estar para 8. Eis a minha proporção. Tudo bem? Só que y tem nome. Y vale 13 menos x, está observando? Então, onde tem y, eu vou colocar esse resultado aqui. Então, vou manter o meu x para 18, e aqui vou colocar 13 menos x igual a sobre 8. Tudo bem? Utilizando a multiplicação de extremos e meios, eu tenho que você vai ter, no caso, 8x igual a 18 que multiplica 13 menos x. Aqui, ó. Vou distribuir, então fica 8x igual 18 vezes 13, 234, menos 18 vezes x, 18x. Tá negativo, como é que passa? Positivo, somando no caso aqui, que vai dar 26x igual a 234. Ao dividir esses dois valores, você acha x igual a 9, que vem a ser o resultado do nosso problema. Tudo bem, galera? É uma questão bem tranquila do teorema da bissetriz externa, que eu tenho certeza que não foi dificuldade para você entender. Então, tá com dúvidas? Não? Dá um pause e anote. Em toda a aula agora, galera, eu vou deixar uma questão de desafio para você. E aí, nas próximas aulas, eu já posso começar por elas. Ou, de acordo com a situação, eu posso montar uma resolução e publicar antes. Tudo bem? Então, fique atento a essa questão de desafio. É muito importante que você faça, tá, para treinar bem. Então, a de hoje é a seguinte. Calcule o valor de A na figura abaixo, sabendo que A mais B é igual a 120 graus. Então, ó, você vai analisar direitinho essa figura toda, tudo bem? Eu quero saber o valor de A, sabendo que A mais B é igual a 120 graus. Tranquilo? Então, verifique o que são suplementares, verifique o que são, como é que funciona a soma dos ângulos internos, que você vai conseguir resolver direitinho. Tá bom? Confio em você e eu sei que você vai sair muito bem. Bom, galerinha, essa foi a aula de hoje. Tranquilo? Qualquer dúvida, você pode me mandar um e-mail para dúvidasanote.mate@gmail.com, que eu vou
tenho o maior prazer em lhe ajudar. Tranquilo? Até a próxima aula. Grande abraço e tchau!